Jeremias, capítulo 1. Mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, da família de sacerdotes, que vivia em Anatote, na região de Benjamim. Ele começou a receber a mensagem do Eterno no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e continuou a recebê-la no tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, foi rei em Judá, e se estendeu até o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, em Judá, o ano em que Jerusalém foi levada para o exílio. Foi isto que o Eterno me disse: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse: um momento, Senhor. Olha para mim. Eu não sei nada. Sou apenas um menino. O Eterno me disse: não diga, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse: veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi: uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse: você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda palavra que eu falar a você se cumpra. A mensagem do Eterno veio de novo a mim. E agora, o que você está vendo? Eu disse: vejo uma panela no fogo, inclinada na nossa direção. Então o Eterno me disse: o desastre será derramado do norte sobre todos os que vivem nesta terra. Preste atenção. Estou chamando todos os reis do norte. É o decreto do Eterno. Eles virão e armarão seu quartel-general diante das portas de Jerusalém, diante dos muros da cidade, diante das vilas de Judá. E pronunciarei minha sentença sobre o povo de Judá por ter me abandonado. Que tristeza! E por correr atrás de outros deuses com suas ofertas, adorando pedaços de pau que esculpiram, pedras que pintaram. Mas você fique de pé e de prontidão. Levante-se e faça sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar. Não retroceda. Do contrário, será afastado da missão. Preste atenção enquanto o preparo para a tarefa. Eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. É o decreto do Eterno. Capítulo 2. A mensagem do Eterno veio a mim. Dizia o seguinte: saia às ruas e grite para Jerusalém. Mensagem de Deus. Lembro-me de como você era fiel na mocidade, do nosso amor de recém-casados. Você foi fiel a mim naqueles anos de deserto. Aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Israel foi a escolha santa do Eterno,
a parte seleta da colheita. Qualquer um que ousasse tocar nele, logo se arrependia. Era o decreto do Eterno. Ouça a mensagem do Eterno, casa de Jacó. Sim, você, casa de Israel. Mensagem do Eterno. Que defeito seus pais acharam em mim? Por que se afastaram tanto de mim? Por que foram atrás de ídolos do pau oco, tornando-se vazios e ocos vocês mesmos? Nunca ocorreu a ninguém perguntar: onde está o Eterno, o Deus que nos tirou do Egito, que cuidou de nós na alegria e na desgraça, naqueles anos terríveis de deserto ressecado e de vales da morte, numa terra da qual ninguém saía vivo, naquela região cruel e inóspita? Eu os levei a uma terra que é um jardim, onde puderam saborear as frutas mais suculentas. Mas vocês, no maior descaso, poluíram minha terra, entulharam e profanaram minha querida terra. O sacerdote nunca pensou em perguntar: onde está Deus? Os líderes religiosos não sabiam nada sobre mim. Os governantes me desprezaram. Os profetas pregaram o Deus Baal e seguiram ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Por causa disso, estou processando vocês. Decreto do Eterno. Apresentei denúncia contra vocês e contra seus filhos e netos. Olhem em volta. Vocês alguma vez já viram algo parecido? Naveguem até as ilhas do Ocidente e olhem. Viajem ao deserto de Quedar e observem. Olhem atentamente. Alguma vez já aconteceu de uma nação trocar seus deuses por objetos inúteis que nem deuses são? Mas meu povo trocou minha glória por ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Fiquem alarmados, céus, diante dessa loucura que estão vendo. Levantem os braços dizendo: não acredito. Isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. Meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram. Eu, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Israel não é um servo conceituado, nascido numa família nobre? Como então acabou como um pedaço de carne, disputado por leões que rosnam e rugem? Nada sobrou de Israel. Apenas uns poucos ossos. Suas cidades estão entulhadas e desertas. Os egípcios de Mênfis e Táfris quebraram o crânio de vocês. E por que acham que tudo isso aconteceu? Não foi porque vocês ousaram se afastar de seu Deus, quando ele os conduzia pelo caminho certo. E agora, o que vocês acham que vão ganhar com sua ida ao Egito? Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou que acham que vão ganhar com a viagem à Assíria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar a cara e levar uma bela surra. Vocês pagarão caro por essa deslealdade. Olhem bem para o que fizeram. Vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar seu Deus? É o decreto do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Há muito tempo você quebrou o jugo, deixou de lado todas as restrições e disse: não vou me submeter. E resolveu ir embora. Foi atrás de todo lugar de orgia religiosa que encontrou pelo caminho, como uma prostituta comum. Você era uma videira seleta que plantei, escolhida e de linhagem pura. E olhem em que você se transformou. Uma planta degenerada, que nem lembra uma videira. Lave-se. Pode usar creolina. Esfregue-se até ficar em carne viva.
A graxa do pecado não sai. Não consigo nem olhar para você. É o decreto do Eterno, o decreto do Senhor. Como você ousa me dizer? As manchas não são de pecado. Nunca fui atrás dos ídolos eróticos de Baal. Veja os rastros que você deixou no vale. Como explica o que ficou marcado no pó do deserto? Pegadas de camelo no calor em várias direções. Pegadas de uma jumenta selvagem no cio, farejando o vento em busca de sexo. Quem poderia segurar o seu descontrole na sua busca desenfreada e devassa por sexo insaciável, indiscriminada, promíscua? Acalme-se. Respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Mas você diz: não consigo fazer diferente. Sou viciado em deuses estrangeiros. Não consigo parar. Assim como o ladrão fica envergonhado, mas apenas quando é pego, o povo de Israel está envergonhado, flagrado com seus reis e príncipes, seus sacerdotes e profetas. Eles vão a uma árvore e dizem: meu pai. Pegam uma pedra e dizem: minha mãe, você me gerou. Eu só consigo vê-los de costas. Eles nunca me olham no rosto. Mas quando as coisas vão mal, eles vêm correndo, clamando: levanta-te, salva-nos. Por que não recorrem aos deuses que fabricaram e de quem gostam tanto? Vão lá acordá-los. Eles que salvem vocês do aperto. Judá, você tem mais deuses do que pode administrar. O que vocês têm contra mim para fugirem desse jeito, a fim de garantir independência? É o decreto do Eterno. Desperdicei meu tempo educando seus filhos. Eles não me deram atenção. Ignoraram minha disciplina. E vocês se livraram dos mensageiros de Deus, tratando-os como lixo e varrendo-os para longe. Que geração terrível! Como vocês chegaram a este ponto? Não falei para vocês? Não mandei advertências? Por acaso abandonei vocês? Pareço uma rua sem saída? Por que meu povo diz: já vai tarde? A partir de agora estamos por nossa conta. Nenhuma jovem esquece as joias. Esquece? Nenhuma noiva esquece o véu. Esquece? Mas meu povo me esquece. Dia após dia, eles nem pensam em mim. Vocês foram de fato impressionantes para tentar aproveitar a vida. Vocês fundaram escolas de pecado e cursos de pós-graduação no mal. E agora estão enviando os graduados com roupas de formatura. Só que as roupas estão manchadas com o sangue das suas vítimas. Todo esse sangue incrimina vocês. Vocês feriram muita gente para chegar onde estão. E ainda assim têm a coragem de dizer: mas eu não fiz nada. Deus não se importa. Afinal, Ele não me castigou. Não olhem agora, mas o castigo está a caminho, na direção de vocês que dizem: mas eu não fiz nada. Vocês pensam que é pouca coisa iniciar um novo projeto de pecado depois que o primeiro falha? Mas o Egito vai deixar vocês em maus lençóis, da mesma forma que fez a Assíria. Porque vocês vão sair dali de mãos abanando. Eu, o Eterno, pus na lista negra aqueles em quem vocês confiaram. Não darei a vocês nenhuma ajuda, por menor que seja. Capítulo 3. A mensagem do Eterno veio a mim dizendo o seguinte: se a esposa de um homem o abandona e casa com outro, o primeiro pode recebê-la de volta como se nada tivesse acontecido? Isso não daria um falatório na cidade inteira?
E não foi isso que vocês fizeram quando se prostituíram com todos os ídolos que encontraram? Agora vocês querem voltar como se nada tivesse acontecido. É o decreto do Eterno. Olhem em volta para as montanhas. Existe algum lugar em que vocês não fizeram sexo? Acampados por aí como caçadores à espreita, vocês estão ansiosos por amantes ídolos, como uma prostituta de rua, correndo atrás de outros deuses. Por isso a chuva cessou. Já não cai chuva do céu. Mas isso nem perturba vocês. Com o descaramento de uma prostituta, vocês continuam a vida como se não tivessem feito nada. E ainda têm audácia de dizer: meu pai, tu cuidaste de mim quando eu era criança. Por que não agora? Vais continuar tão irado assim para sempre? E mesmo quando vocês lamentam, continuam pecando sem parar. O Eterno falou comigo durante o reinado do rei Josias. Você percebeu como a instável Israel tem frequentado colinas e bosques como uma prostituta? Eu achei que depois de tudo isso, ela voltaria, mas não voltou. E sua frívola irmã Judá viu o que ela fez. Também percebeu que foi por causa da imoralidade de Israel que eu a expulsei. Mas isso não perturbou nem um pouco a leviana Judá. Enchendo-se de razão, também assumiu uma vida de prostituta. Entregou-se ao sexo e à religião como opção de lazer, vivendo em orgias sem limites, fazendo pouco caso da sanidade e da santidade, enchendo o país com essa podridão. E nenhuma vez a frívola Judá me deu a mínima atenção. É o decreto do Eterno. Então, o Eterno me disse: a inconstante Israel era um pouco melhor do que a frívola Judá. Vá e pregue esta mensagem. Vire-se para o norte na direção de Israel e diga: volte, inconstante Israel. Não estou apenas deixando de castigá-la. Estou comprometido em amar você. Minha ira não será para sempre. Apenas reconheça sua culpa. Reconheça que afrontou Deus. Admita sua vida de promiscuidade indiscriminada com estranhos nos bosques do sexo e da religião, enquanto se fazia de surda para mim. É o decreto do Eterno. Voltem, filhos errantes. É o decreto do Eterno. Sim, sou eu, seu verdadeiro marido. Tomarei vocês um por um dessa cidade, outros 2 do interior, e os levarei para Sião. Darei a vocês bons pastores que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Isto é o que acontecerá. Vocês se multiplicarão e prosperarão na terra. Virá o tempo em que ninguém mais vai dizer: oh, como eram bons os velhos tempos. Lembra-se da Arca da Aliança? Ninguém vai nem mesmo usar a expressão os bons e velhos tempos. Os chamados bons e velhos tempos da Arca se foram para sempre. Jerusalém será a nova Arca, o trono do Eterno. As nações pagãs não mais entregues a seus maus caminhos irão se reunir ali para honrar o Eterno. E Judá se unirá a Israel. De mãos dadas deixarão a região do norte e voltarão para a terra que dei por testamento a seus antepassados. Eu ensaiei o que diria caso vocês voltassem para mim. Ótimo. Vou levar vocês de volta para a família. Darei a vocês a terra escolhida, uma terra pela qual as nações pagãs lutariam até morrer. E imaginei que vocês dissessem: querido pai, e nunca mais fossem embora nem me deixassem. Mas nada disso aconteceu. Como a mulher falsa que deixa o marido, vocês, toda a família de Israel,
foram falsos comigo. É o decreto do Eterno. O som das vozes vem ressoando dos montes, o som infeliz do choro de Israel. Israel lamentando os anos desperdiçados, em que não teve a mínima consideração por Deus. Voltem, filhos errantes. Posso curar seu desassossego rebelde. Estamos aqui. Voltamos para ti. Tu és o verdadeiro Eterno. A religião popular foi um engano. Multidões entorpecidas, comprando os ídolos da última moda. Estamos de volta ao nosso verdadeiro Eterno, a salvação de Israel. A fraude acabou conosco, roubou aquilo que nossos antepassados nos deixaram de herança, trapaceou e nos extorquiu o que havíamos herdado. Rebanhos abençoados por Deus, filhos dados por Deus. Fizemos nossa cama e nela agora estamos deitados, enrolados nos lençóis, sujos da desonra. Tudo isso porque pecamos contra o Eterno, nós e nossos pais. Desde quando demos os primeiros passos e pronunciamos as primeiras palavras, temos sido rebeldes, desobedientes à voz do Eterno. Capítulo 4. Se quer voltar para mim, Israel, volte de verdade. Precisa se livrar da sua parafernália medonha de pecados e não se afastar mais de mim. Só então você vai poder dizer com justiça e retidão, assim como o Eterno vive, sem ser da boca para fora. E as nações pagãs também receberão dessa bênção e encontrarão em Israel algo que poderá ser contado a todos os seus. Aqui está mais uma mensagem vinda do Eterno ao povo de Judá e Jerusalém. Arem suas terras não aradas, mas não plantem ervas daninhas. Sim, circuncidem a vida de vocês por amor a Deus. Arem seu coração não arado, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Previnam-se do fogo, o fogo da minha ira, porque depois que ele começa não pode mais ser extinto. Seus maus caminhos são combustível para o fogo. Acionem um alarme em Judá, espalhem a notícia em Jerusalém. Digam, toquem a trombeta em toda a terra, gritem no alto-falante, cerrem fileiras, corram para salvar a vida, vão para os abrigos. Enviem esta advertência a Sião. Não percam mais nenhum minuto. Não fiquem aí sentados. O desastre está vindo do norte. Fui eu que o mandei. Quando chegar, fará tremer as fundações. Os invasores estão preparando as garras como leões na toca, prontos para rasgar as nações em pedaços e deixar a terra de vocês em desolação total. Suas cidades virarão um entulho só e serão abandonadas. Vistam-se de luto, chorem e gritem, pois a marreta da ira do Eterno atingiu-nos na cabeça. Quando isso acontecer, reis e príncipes ficarão desesperados, os sacerdotes estarão perplexos e os profetas atordoados. Então eu disse, meu Deus, ó Eterno, tu contaste mentiras ao teu povo, a Jerusalém, pois garantiste, tudo está bem, não se preocupem, no exato momento em que a espada estava na garganta deles. Quando isso acontecer, o povo, sim, Jerusalém, ouvirá em palavras bem claras. As hordas do norte estão invadindo a terra. Vindo das estepes do deserto, um vento que não traz coisa boa, um vento de tempestade. Fui eu quem mandou esse vento. Estou anunciando o meu castigo, um furacão sobre meu povo. Olhe para eles. Como torrentes de nuvens de tempestade, eles vêm correndo, rolando. Seus carros parecem tornados, e seus cavalos são mais velozes que águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém,
Esfregue o mal e lave a sua vida. Prepare-se para a salvação. Quanto tempo mais vai esconder esses desígnios tortuosos e malignos no coração? O que é isso? Um mensageiro de Dan? Más notícias das colinas de Efraim? Torne público o relato. Divulgue a notícia em Jerusalém. Invasores de muito longe vêm com gritos de guerra contra as cidades de Judá. Eles estão por todos os cantos, como um cão que não larga o osso. E por quê? Porque Judá se rebelou contra mim. É o decreto do Eterno. É a forma com a qual vocês têm vivido que atraiu a desgraça sobre vocês. O castigo amargo é por causa dessa vida de maldades. É isso que está destruindo o seu coração. Ah, que dor sinto na barriga, cólicas agudas nos intestinos. Minhas entranhas estão me dilacerando por dentro. Não tenho um momento de sossego. O toque da trombeta está tinindo nos meus ouvidos. O anúncio da guerra. É um desastre após o outro. Todo o país está em ruínas. Com um só golpe, minha casa foi destruída. As paredes vieram ao chão num piscar de olhos. Quanto tempo mais vou ter de olhar para a advertência, ouvir a sirene que avisa do perigo? Como este meu povo é tolo. Eles não fazem ideia de quem eu sou. Todos metidos a sábios, mas todos ignorantes. Mestres do mal, não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava como o caos e o vazio antes do Gênesis. Olhei para os céus e não havia uma estrela. Olhei para as montanhas e elas tremiam como folhas de álamo, e as colinas balançavam ao vento. Olhei e... o que é isto? Ninguém à vista, nem homem, nem mulher, nenhuma ave no céu. Olhei e... não pode ser. Todos os jardins e pomares murcharam. Todas as cidades viraram cidades fantasma. E tudo isso por causa do Eterno. Por causa da ira ardente do Eterno. Sim, esta é a palavra do Eterno. Todo o país será arrasado, mas ainda não será o fim do mundo. A terra vai prantear e o céu vai lamentar, porque dei minha palavra e não a tomo de volta. Decidi e não vou mudar de ideia. Alguém grita: cavaleiros e arqueiros! E todos correm para buscar refúgio. Escondem-se em valetas. Sobem para as cavernas. As cidades são esvaziadas. Não restou ninguém em lugar algum. E você? O que você acha que vai fazer? Vai vestir roupas de festa? Enfeitar-se de joias? Vai passar batom e aplicar sombra nos olhos? Esse capricho de nada valerá. Você não vai seduzir ninguém. Eles querem matar você. O que é isso que estou ouvindo? Uma mulher em trabalho de parto. Os gritos de uma mãe dando à luz seu primeiro filho. É o brado da filha Sião ofegante, gritando por socorro. Socorro! Me ajudem! Estou em perigo! Eles querem me matar! Capítulo 5. Patrulhem as ruas de Jerusalém. Olhem em volta. Tomem nota. Vasculhem as praças públicas. Vejam se conseguem achar um homem, uma mulher, uma viva alma que faça o que é direito e tente viver uma vida honesta. Quero perdoar a essa pessoa. Mas se tudo o que eles dizem é jurar tão certo quanto vive o Eterno, não passam de um bando de mentirosos. Mas tu, ó Eterno, tens um olho clínico para a verdade. Tu os golpeaste com força, mas isso nem fez cócegas neles. Tu os disciplinaste, mas eles rejeitaram a correção. A cabeça deles é mais dura que granito. Não quiseram mudar. Então pensei: bem,
São apenas pessoas sem condições. Não têm conhecimento, nunca receberam ensino algum acerca do eterno, nunca foram a reuniões de oração. Vou procurar pessoas que pertençam a famílias melhores e vou falar com elas. Elas, por certo, não desconhecem como age o eterno. Essas sim são pessoas bem informadas. Mas não foi diferente. São todos rebeldes. Cada um faz o que quer. Os invasores estão prontos para se lançar sobre eles e matá-los, como o leão da montanha e o lobo da estepe, como onças à espreita. As ruas já não são seguras. E por quê? Porque os pecados dessa gente chegam até o céu. Suas traições são de perder a conta. Porque eu ainda deveria me importar com vocês. Seus filhos me abandonam, fazendo aliança com deuses que nem deuses são. Satisfiz suas necessidades mais profundas. Mas eles foram atrás de prostitutas sagradas. Trocaram-me pelas orgias nos santuários do sexo. São um bando de garanhões descontrolados, desenfreados e ofegantes, que não param de dar em cima da mulher do próximo. Vocês acham que vou ficar parado sem fazer nada? Acham que não vou tomar medidas sérias contra um povo como esse? Sigam as fileiras das vinhas e arranquem as videiras, mas não todas. Deixem algumas. Podem essas videiras. Esse crescimento não veio de Deus. Eles me traíram de novo e de novo, tanto Judá quanto Israel. É o decreto do Eterno. Eles espalharam mentiras sobre o Eterno. Disseram: em Deus não há nada. Nada de mal vai nos acontecer, nem fome nem guerra vão cruzar nosso caminho. Os profetas falam ao vento, só dizem besteira. Por isso o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, me disse: por eles terem falado desse jeito, vão comer as próprias palavras. Prestem atenção. Vou pôr minhas palavras como fogo na sua boca, e o povo será como uma pilha de gravetos prestes a incendiar-se. Atenção! Estou trazendo uma nação de longe contra vocês, ó Israel. Uma nação forte, uma nação antiga, uma nação que fala outra língua. Vocês não vão entender uma palavra do que eles falam. Quando eles apontarem flechas para vocês, é morte certa. Eles são uma nação de guerreiros. Eliminarão vocês completamente e roubarão suas colheitas e seus filhos. Eles farão a festa com suas ovelhas e bois. Vão limpar suas videiras e figueiras. E as fortalezas que deram tanta segurança a vocês serão arrasadas com um único golpe de espada. Ainda assim, por pior que seja para vocês, ainda não é o fim. E quando perguntarem a vocês por que nosso Deus fez isso, vocês precisam dizer: é olho por olho. Assim como vocês me abandonaram e serviram outros deuses nesta terra, agora vão servir deuses estranhos na terra deles. Diga à casa de Jacó: apresente este relatório em Judá. Ouçam isto, vocês, povo desmiolado, cabeças de vento, que tem olhos que veem, mas não enxergam, e ouvidos que ouvem, mas não escutam. Porque vocês não me honram, porque não sentem temor diante de mim. Eu sou aquele que fez os limites dos oceanos para conter suas águas, que fez uma linha na areia que não pode ser cruzada. As ondas chegam e não conseguem passar. A arrebentação vem, quebra e termina ali. Mas esse povo, que povo! Incontroláveis e indomáveis fugitivos, nunca pensam em dizer: como podemos honrar o Eterno com nossa vida? O Deus que dá a chuva na primavera e no outono e mantém o ritmo das estações. Que todo ano separa a época da colheita e mantém tudo no seu devido ciclo para nós. É claro que não.
Sua conduta perversa os cegou. Não conseguem ver isso. Seus pecados mantêm as bênçãos bem longe. O meu povo é cheio de homens maus, homens inescrupulosos à procura de vítimas. Eles preparam armadilhas para quem não suspeita de nada. Suas vítimas são homens e mulheres inocentes. Suas casas estão abarrotadas de ganho desonesto, como uma bolsa de caçador cheia de pássaros. Pretensiosos, poderosos e ricos, enormes e obesos, grudentos em suas tantas dobras de gordura. Pior, não têm consciência de nada. Certo e errado são palavras sem sentido. Eles não defendem nada nem ninguém. Jogam os órfãos aos lobos e exploram os pobres. E vocês acham que vou ficar parado sem fazer nada? Acham que não vou tomar providências contra um povo como esse? Tenebroso, asqueroso. O que aconteceu com este país? Os profetas pregam mentiras, e os sacerdotes são seus assistentes. E meu povo adora isso. Eles engolem essa fraude. Mas quero ver o que farão quando as coisas começarem a acontecer. Capítulo 6. Corram para salvar a pele, filhos de Benjamim. Saiam de Jerusalém. Saiam agora. Toquem a trombeta em Tecoa. Façam sinais em Bet-Haquerem. O castigo vem do norte, terror total. Comparo minha querida filha Sião a uma bela campina. Agora os pastores do norte a descobriram e trouxeram seus rebanhos de soldados. Eles armaram acampamento em volta dela e estão decidindo onde vão pastar. Já se pode ouvi-los dizer: preparar para atacar. Estamos em guerra. As armas. Vamos atacar ao meio-dia. O quê? Já é tarde. O dia está acabando. As sombras da noite estão sobre nós. Avante mesmo assim. Vamos atacar à noite e derrubar aquelas defesas pedra por pedra. O Senhor dos Exércitos de Anjos ordenou: transformem suas árvores em cavacos. Construam uma rampa contra Jerusalém, cidade cheia de crueldade, que respira violência. Assim como o poço continua minando água, ela alimenta a violência sem cessar. Nas ruas ecoam os gritos: violência, estupro. Vítimas sangrando e gemendo se amontoam por todos os lugares. Você está por um fio, Jerusalém. Você me forçou ao limite e está para ser apagada da terra, prestes a virar uma cidade fantasma. Mais ordens do Senhor dos Exércitos de Anjos. Acabou o tempo. Colham as uvas para o julgamento. Salvem o que sobrou de Israel. Passem pelas videiras outra vez. Não deixem sobrar uma única uva. Eu preciso dizer uma coisa. Alguém está ouvindo? Preciso fazer uma advertência. Alguém vai tomar nota? É um caso perdido. Seus ouvidos estão entupidos de cera, surdos como um poste, cegos como morcegos. É um caso perdido. Eles ignoram o eterno, não querem saber de mim. Mas eu estou explodindo de ira. Não vou poder segurá-la por muito tempo. Então ela será derramada sobre as crianças na rua, sobre os grupinhos de jovens, pois ninguém está isento. Marido e mulher serão levados, também os velhos e os que estão para morrer. Suas casas serão dadas a outros. Tudo o que possuem, até seus entes queridos, quando eu der o sinal contra os habitantes desta terra. Todos estão atrás de dinheiro desonesto, do menor ao maior. Os profetas e sacerdotes, e toda a sua corja, torcem as palavras e remendam a verdade. Meu povo está quebrado, arrebentado, mas aplicam os curativos e diz:
Não é tão grave assim. Está tudo bem. Mas não está tudo bem. Você acha que eles ficam encabulados com esse ultraje? Não. Eles não têm vergonha. Nem mesmo sabem ficar vermelhos. Não há esperança para eles. Eles caíram ao chão e não têm como se levantar. Para mim, eles estão acabados. Falou o Eterno. A mensagem do Eterno mais uma vez. Vá, ponha-se nas encruzilhadas e olhe em volta. Peça informações a respeito da estrada antiga, a estrada verdadeira. Depois, siga por ela. Descubra a rota certa para sua alma. Mas eles disseram, nada feito. Não vamos tomar essa estrada. Eu até providenciei vigias para avisá-los, para tocar o alarme. Mas o povo disse, é alarme falso, não é para nós. Por isso estou convocando as nações como testemunhas. Deponham testemunhas. Digam o que acontece com eles. E preste atenção, terra, não perca esses depoimentos. Estou visitando este povo com a catástrofe, resultado final do jogo que fizeram comigo. Eles ignoraram tudo o que eu disse. Pelo meu ensino mostraram apenas desprezo. O que eu vou fazer com o incenso trazido de Sabá e com os aromas vindos de lugares exóticos? Seus sacrifícios queimados na adoração não me dão prazer algum. Seus rituais religiosos nada significam para mim. Ouçam isto agora. É o veredito do Eterno sobre o estilo de vida de vocês. Prestem atenção. Estou colocando blocos e barreiras na estrada que vocês estão tomando. Eles vão acabar com vocês, pais e filhos, vizinhos e amigos. E esse será o fim de todos vocês. E ouçam este veredito do Eterno. Olhem, uma invasão vem do norte. Uma grande potência está a caminho, vinda de um lugar distante, armada até os dentes, cruel e impiedosa, ribombando como a tempestade e os trovões no mar, montada em cavalos de guerra, em formação de batalha contra você, amada filha Sião. Ouvimos a notícia e estamos com os nervos em frangalhos, paralisados de pavor. O terror nos agarrou pela garganta. Ninguém ousa ir lá fora. Ninguém tem coragem de sair de casa. A morte está à espreita. O perigo está em todo lugar. Querida filha Sião, vista-se de luto. Escureça o rosto com cinzas. Chore amargamente como por um filho único. A contagem regressiva começou. 6, 5, 4, 3. O terror está sobre nós. Então, o Eterno me deu a seguinte tarefa. Designei você examinador do meu povo, para avaliar e pesar a vida deles. Eles são um bando de cabeças duras, de nariz empinado, corruptos até dizer chega, todos eles. O fogo da depuração já está branco de tão quente. Mas o minério continua uma massa sem forma, inalterado. É inútil continuar tentando. Nada consegue depurar e extirpar o mal que há neles. Os homens vão desistir deles e classificá-los como escória. Eu os jogarei no monte de refugos. Eu, o Eterno. Capítulo 7. A mensagem do Eterno para Jeremias. Fique na porta do templo do Eterno e pregue esta mensagem. Diga o seguinte: ouçam todos vocês do povo de Judá que passam por estas portas para adorar o Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz a vocês: façam uma limpeza geral na sua maneira de viver, no que vocês fazem, para que eu possa fazer morada neste lugar. Não acreditem nas mentiras que são contadas aqui.
Isto é o templo do Eterno, o templo do Eterno, o templo do Eterno. É tudo besteira. Só uma limpeza geral na vida de vocês, que vá até a raiz da maneira pela qual vivem e tratam o próximo. Só se vocês pararem de explorar os desabrigados, os órfãos e as viúvas, só se desistirem de tirar vantagem de gente inocente neste lugar e de destruir a alma delas, usando o templo como fachada para outros deuses. Só assim vou passar a morar com vocês. Só então esta terra que dei aos seus antepassados será minha casa permanente, meu templo. Fiquem atentos. Seus líderes estão dando a vocês um pacote de mentiras. E vocês estão engolindo. Usem a cabeça. Vocês acham que podem roubar e matar, sair com as mulheres da vizinhança, mentir o tempo todo, adorar os ídolos locais, adotar cada modismo religioso e depois vir para este templo, separado para a minha adoração e dizer: estamos a salvo, pensando que o lugar em si dá a permissão para que continuem com esse sacrilégio? Antro de criminosos. Acham que podem transformar este templo separado para adoração ao Eterno num antro? Pensem bem. Eu tenho olhos, vejo tudo o que acontece. Façam uma visita ao antigo lugar de Siló, onde eu me encontrava com meu povo nos primeiros tempos. Deem uma olhada naquelas ruínas, o que eu fiz àquele lugar por causa dos maus caminhos do meu povo Israel. Agora, por causa de como vocês têm vivido e por não terem me dado ouvidos, mesmo que volta e meia os puxasse de lado e chegasse junto, e porque vocês se negaram a mudar quando eu os chamei ao arrependimento, vou fazer com este templo separado para a minha adoração, este lugar que vocês acham que dará segurança a vocês, independentemente do que fizerem, este lugar que dei como presente a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Depois disso, vou me livrar de vocês, assim como me livrei dos seus parentes de Siló, dos seus patrícios israelitas no antigo reino do norte. E você, Jeremias, não perca seu tempo orando por este povo. Não faça petições nem intercessões. Não me incomode com eles, porque não vou ouvir. Não está vendo o que eles fazem nas vilas de Judá e nas ruas de Jerusalém? Ora, os filhos são obrigados a ajuntar lenha, enquanto os pais fazem fogo e as mães fazem pão para oferecer à rainha dos céus. E como se isso não fosse o bastante, andam por aí apresentando ofertas de bebida a qualquer deus que achem pelo caminho. Sabem por quê? Só para me magoar. Mas será que é a mim que estão magoando? Não. É a vocês mesmos que magoam, ao se expor de forma tão vergonhosa, ao se expor ao ridículo. Aqui está o que o Senhor, o Eterno, tem a dizer. Minha ira ardente está para cair sobre este país, e tudo o que nele há. Pessoas, animais, árvores dos campos, plantas dos jardins, um fogo terrível que ninguém conseguirá extinguir. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Vão em frente. Ajuntem ofertas queimadas a todos os outros sacrifícios e ofertas, e façam um banquete para vocês mesmos. Eu com certeza não vou querer nada disso. Quando libertei seus antepassados do Egito, nunca falei nada a eles sobre querer ofertas queimadas e sacrifícios. O que eu disse, na verdade ordenei, foi isto: obedeçam. Façam o que eu disser. Assim serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Vivam da maneira que eu orientar. Façam como eu ordenar, para que tudo vá bem na vida de vocês.
Mas você acha que eles me escutaram? Não ouviram uma só palavra. Eles fizeram exatamente o que queriam fazer. Entregaram seus caprichos mais nefastos e se tornaram piores ainda. Desde o tempo em que saíram do Egito até agora, nunca deixei de enviar profetas. Mas acha que o povo os ouviu? Nem uma única vez. São teimosos como mulas, e agora mostram-se piores que seus antepassados. Diga a eles tudo isso, mas não espere que deem ouvidos. Grite, mas não espere resposta. Diga: vocês são a nação que se negou a obedecer ao Eterno, que recusou qualquer disciplina. A verdade desapareceu. Não sobrou nem sinal dela na boca de vocês. Portanto, rapem a cabeça, e assim, carecas, vão para as montanhas e lamentem, pois o Eterno rejeitou e abandonou esta geração que o deixou tão irado. O povo de Judá viveu uma vida de pecado, enquanto eu fiquei parado olhando. Para me insultar, eles puseram imagens obscenas de ídolos no próprio templo que foi construído em minha honra. Eles construíram altares a Tofete para queimar seus bebês em lugares proeminentes por todo o vale de Ben-Rinom. Altares para queimar vivos, seus filhos e filhas, uma perversão chocante de tudo que sou e ordeno. Mas logo, logo, os nomes Tofete e Ben-Rinom já não serão usados. Darão ao lugar o nome de acordo com o que é: Campina da Matança. Os cadáveres serão empilhados em Tofete, porque não haverá lugar para enterrá-los. Os cadáveres serão abandonados ao ar livre, dilacerados pelos corvos e animais que dominam o lugar. E vou eliminar os sorrisos e as risadas das vilas de Judá e das ruas de Jerusalém. Acabaram-se os cânticos de casamento. Não há mais som de festa, apenas silêncio mortal. Capítulo 8. E quando vier o tempo, farei que se desenterrem os ossos dos reis de Judá, os ossos dos príncipes e sacerdotes e profetas, e até os ossos dos cidadãos comuns. Eles os desenterrarão e os espalharão como uma comunidade em adoração diante do sol, da lua e das estrelas, todos aqueles ídolos do céu com que tanto se enfeitiçaram todos estes anos, seguindo suas estrelas da sorte com devoção total. Os ossos serão deixados ali, espalhados, para serem absorvidos pelo solo como fertilizante, como esterco. Quanto aos que foram embora, todos os que pertencem a esta geração má e têm a infelicidade de ainda estar vivos em algum recanto do mundo, para onde os espalhei, vão desejar ter morrido. Diga isto a eles, a mensagem do Eterno. Existe alguém que cai e não levanta, ou que toma o caminho errado e continua andando? Porque então esse povo anda para trás e continua andando sem retornar. Eles teimosamente se apegam às suas ilusões e se negam a mudar de rumo. Prestei muita atenção, mas não ouvi nada. Ninguém expressou uma única palavra de arrependimento. Não ouvi ninguém dizer: desculpe-me. Eles simplesmente continuaram na sua rota, cega e loucamente, diretamente com a cabeça contra o muro. As cegonhas sabem quando é tempo certo de voar. A pomba, a andorinha e o sabiá sabem quando é tempo de voltar. Mas e meu povo? Meu povo não sabe nada. Desconhece as coisas mais simples do Eterno e de seu governo. Vocês dizem: nós sabemos de tudo. Somos os admiráveis detentores da revelação de Deus. Vejam aonde isso os levou. Estão atolados na ilusão. Seus líderes religiosos os levaram a uma aventura irresponsável. Seus donos da verdade serão desmascarados,
flagrados na sua ignorância. Olhem para eles. Eles conhecem tudo, menos a palavra do Eterno. E vocês chamam isso de conhecimento? Então aqui está o que vai acontecer a esses donos da verdade. Vou fazer que fiquem sem esposa e sem casa. Todos estão atrás de dinheiro desonesto, do menor ao maior. Os profetas e sacerdotes e toda a sua corja torcem as palavras e remendam a verdade. Meu povo está quebrado, arrebentado, mas aplicam os curativos e diz: não é tão grave assim. Está tudo bem. Mas não está tudo bem. Você acha que eles ficam encabulados com esse ultraje? Não. Eles não têm vergonha, nem mesmo sabem ficar vermelhos. Não há esperança para eles. Eles caíram ao chão e não têm como levantar. Para mim, eles estão acabados. Saí para ver se conseguia salvar alguma coisa, mas não achei nada. Nenhuma uva, nem um figo, só algumas folhas murchas. Estou tomando de volta tudo o que dei a eles. Então, por que estamos sentados aqui sem fazer nada? Vamos nos organizar. Vamos à cidade grande e ao menos morrer lutando. Recebemos o ultimato do Eterno. Estamos condenados se o fizermos e condenados se não o fizermos. Condenados por causa dos nossos pecados contra Ele. Esperávamos que tudo terminasse bem, mas não foi o que aconteceu. Estávamos esperando pela cura e apareceu o terror. De Dan, na fronteira ao norte, ouvimos os cascos dos cavalos, cavalos a galope, cavalos relinchando. O chão estremece e se arrepia. Eles vão engolir o país inteiro, cidades e pessoas, provisão para a guerra. Além disso, estou despachando serpentes venenosas entre vocês. Serpentes que não podem ser encantadas. Serpentes que vão morder e matar vocês. Estou me afogando na tristeza. Estou doente do coração. Ouçam, por favor, ouçam. É o grito do meu querido povo ecoando pelo país. O Eterno não está mais em Sião? O rei foi embora? Alguém pode me dizer por que eles ostentam deuses de nada, seus ídolos tolos e importados diante de mim? As colheitas já estão armazenadas. O verão passou, mas para nós nada mudou. Ainda estamos esperando o resgate. Pelo meu povo amado, mas decadente. Estou de coração partido. Choro, tomado de aflição. Será que não há remédio em Gileade? Não há um médico na casa? Por que não se pode fazer nada para curar e salvar meu querido e amado povo? Capítulo 9. Eu gostaria que minha cabeça fosse um poço de água, meus olhos fontes de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelas mortes no meio do meu querido e amado povo. Eu gostaria de ter uma cabana no deserto, uma choupana no meio da mata, para onde eu pudesse fugir do meu povo e não precisasse vê-lo outra vez. Eles são infiéis e imprestáveis, um bando de degenerados. A língua deles dispara mentiras como um arco atira flechas. São um poderoso exército de mentirosos, inimigos declarados da verdade. Eles estão indo de mal a pior e me ignoram. Seja cuidadoso até com antigos vizinhos. Não confie nem mesmo na sua avó. Irmão trama contra irmão, como o enganador Jacó. Amigo contra amigo, e as fofocas se espalham. Vizinhos trapaceiam vizinhos, sem nunca dizer a verdade. Eles treinaram a língua na arte de mentir, e agora não conseguem dizer a verdade. Amontoam erro sobre erro, mentira sobre mentira, e se negam a me reconhecer. É o decreto do Eterno. Por isso,
o Senhor dos Exércitos de Anjos diz: prestem atenção nisto. Vou derretê-los e ver do que são feitos. O que mais posso fazer com um povo tão mau? A língua deles é uma flecha envenenada. Mentiras mortais soltam pela boca. Um vizinho saúda o outro com um sorriso. Bom dia, como vão as coisas? Enquanto trama contra a vida dele. Vocês acham que vou ficar parado, sem fazer nada? Acham que eu não vou tomar providências contra um povo como esse? Estou lamentando a perda dos pastos que cobriam as montanhas. Estou cantando canções fúnebres pelas antigas pastagens. Tornaram-se terra devastada e deserta, perigosas para os vigilantes. Já não se ouvem ovelhas balindo ou vacas mugindo. Aves e animais selvagens, todos se foram. Nada se move, não há som de vida. Vou fazer de Jerusalém um monte de entulho, que só servirá para acolher gatos e cachorros sem dono. Vou reduzir as cidades de Judá a ruínas, onde ninguém possa morar. Perguntei: há alguém por aí que saiba nos dizer o que está acontecendo aqui? Alguém que tenha informações privilegiadas do Eterno e que nos explique o que está acontecendo? Por que o país está devastado? Por que não há viajantes no deserto? E chegou a resposta do Eterno: porque abandonaram meu ensino. Eles não deram ouvidos a nada do que eu disse. Negaram-se a viver do jeito que ensinei. Em vez disso, viveram do jeito que queriam, seguindo o exemplo dos pais. Aí está a consequência. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz assim: vou alimentá-los com estrume. Vou dar a eles veneno para beber. Depois, vou espalhá-los por todos os lados entre nações pagãs, de quem nem eles nem seus pais ouviram falar. E vou enviar a morte para persegui-los, até que não reste ninguém. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Vejam a dificuldade que temos e gritem por socorro. Busquem cantores que nos ajudem a lamentar nossa perda. Digam a eles que se apressem em nos ajudar a expressar nosso luto e lamento, que nos ajudem a dar vazão às lágrimas, transformando nosso pranto em música triste. Prestem atenção. Vejam a torrente de lágrimas de Sião. Somos um povo arruinado. Somos um povo envergonhado. Fomos expulsos das nossas casas e precisamos deixar nossa terra. Mulheres pranteadoras, ouçam a mensagem do Eterno. Abram os ouvidos, recebam o que Ele diz. Ensinem aos seus filhos canções pelos mortos e aos seus amigos os cânticos que quebram o coração. A morte entrou pela janela, invadiu nossos quartos. As crianças brincando no quintal caem mortas e rapazes e moças desfalecem em sua diversão. Manifestem-se. Mensagem do Eterno. Cadáveres em todo lugar, espalhados como esterco de ovelhas e de cabras nos campos, como trigo cortado pelos ceifeiros e deixado para apodrecer no chão. Não deixem que os sábios se orgulhem da sua sabedoria. Não deixem que os heróis se orgulhem das suas proezas. Não deixem que os ricos se orgulhem das suas riquezas. Se é para se orgulhar, orgulhem-se disto, que vocês me conhecem e me compreendem. Eu sou o Eterno e ajo com amor leal. Faço o que é certo, corrijo as coisas e as torno justas, e tenho prazer naqueles que fazem o mesmo. É assim que eu sou. Fiquem atentos. Não vai demorar muito, e eu tratarei pessoalmente de todos que têm muita aparência, mas pouco conteúdo. Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe. Todas essas nações são especialistas em aparência religiosa,
e Israel não fica atrás. Capítulo 10. Ouçam a mensagem que o Eterno está enviando a vocês, casa de Israel. Ouçam com muita atenção. Não tomem as nações pagãs como modelo. Não se impressionem com o glamour e o resplendor delas. Não importa a aparência que ostentam. A religião desses povos é puro vento. O ídolo não passa de uma árvore derrubada e depois esculpida pelo machado de um lenhador. Eles o enfeitam com prata e ouro. Usam martelo e pregos para mantê-lo em pé. É como um espantalho num canteiro. Não conseguem falar. Madeira morta que precisa ser carregada. Não consegue andar. Não se impressionem com essa inutilidade. Inútil para fazer o bem e para fazer o mal. Tudo isso não é nada comparado a ti, ó Eterno. Tu és maravilhosamente grandioso, extremamente poderoso. Quem não se impressiona contigo, Rei das Nações? Tu, sim, mereces ser adorado. Olhem para longe e para os lados, para as nações mais poderosas. O melhor que podem produzir nada é comparado a ti. É tolice, mas eles colecionam bonecos de pau, que para nada servem, a não ser para queimar, cobertos com uma camada de prata de Tarsis, ou laminados com ouro de Ufaz, embelezados com tecidos violeta e lilás. Não importa quanto caprichem, continuam sendo bonecos de pau. Mas o Eterno é o único real, o Deus vivo, o Rei Eterno. Quando ele está irado, a terra treme. Sim, e as nações pagãs estremecem. Diga a eles, os deuses de pau que não fizeram nada, nem o céu, nem a terra, não levam a lugar algum, na terra e debaixo do céu. Mas é Deus, cujo poder fez a terra e cuja sabedoria deu forma ao mundo, que com sua habilidade criou o universo. Ele troveja e a chuva é derramada. Ele envia as nuvens altas. Ele enfeita a tempestade com relâmpagos. Envia ventos do seu depósito. E os adoradores dos deuses de pau ficam com cara de bobos. Os fabricantes de ídolos são envergonhados com sua criação. Seus deuses são fraudes, madeira sem vida, bonecos de lenha morta, piadas sem graça. Quando vier o fogo do juízo, eles vão virar cinzas. Mas a porção de Jacó é real. Ele montou o universo inteiro e dá atenção especial a Israel. Seu nome? Senhor dos exércitos de anjos. Peguem suas bolsas, vocês que estão sob ataque. O Eterno deu o aviso. Atenção, estou tirando toda a população daqui. E bem agora, neste instante, vou forçá-los até o limite. Espremer a vida deles ao máximo. Mas é um dia de trevas para mim. Desesperadamente ferido, eu disse: por quê? Por que achei que poderia suportar isso? Minha casa está arruinada. O telhado arqueou. Nossos filhos se foram, nunca mais vamos vê-los. Ninguém ficou para ajudar a reconstruir. Ninguém está preparando um recomeço. É porque nossos líderes são tolos. Nunca pediram conselho ao Eterno. Por isso, nada nunca deu certo. Agora o povo está espalhado por todos os lugares. Mas escutem, algo se aproxima. Uma grande agitação na fronteira ao norte. As cidades de Judá estão prestes a ser esmagadas e ficarão para os cães e gatos sem dono. Eu sei, ó Eterno, que meros mortais não conseguem dirigir a própria vida, que homens e mulheres não têm a capacidade necessária para cuidar de si mesmos. Portanto, corrige-nos, ó Eterno, como te parecer melhor. Não percas a paciência. Isso seria nosso fim. Dá vazão à tua ira sobre as nações pagãs, que se negam a te reconhecer, e sobre os povos que não oram a ti, sobre os que causaram a ruína de Jacó.
Sim, eles o arruinaram e o devoraram por completo, com pessoas, pastagens e tudo o que encontraram. Capítulo 11. Mensagem que veio a Jeremias da parte do Eterno. Pregue ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém. Diga: esta é a mensagem do Eterno, a mensagem do Deus de Israel a vocês. Qualquer um que não aceitar os termos desta aliança será amaldiçoado. Os termos estão claros. Deixei claro aos seus antepassados quando os libertei do Egito, da fornalha de ferro do sofrimento. Obedeçam às minhas ordens. Façam exatamente o que eu ordenar. Sua obediência homologará esse trato. Vocês serão meus, e eu serei de vocês. Isso dará as condições nas quais eu serei capaz de dar o que prometi aos seus antepassados. Uma terra fértil e próspera. E como vocês sabem, foi o que eu fiz. Respondi: sim, ó Eterno, isso é verdade. O Eterno continuou: proclame isso nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: prestem atenção nos termos da aliança e ponham-nos em prática. Adverti seus antepassados quando os libertei do Egito. Não parei de adverti-los um momento sequer. Eu os advertia desde manhã até a noite. Obedeçam-me, se não. Mas eles não me obedeceram. Não me deram atenção. Faziam apenas o que queriam e quando queriam. Até que resolvi agir e ordenei os castigos previstos na aliança, que apesar de todas as minhas advertências, eles haviam ignorado. Então o Eterno disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os cidadãos de Jerusalém. Eles tramam retomar os pecados de seus antepassados, que me desobedeceram e decidiram ir atrás de outros deuses e adorá-los. Israel e Judá estão nisso juntos, quebrando a aliança que fiz com seus antepassados. Se Deus tem algo a dizer sobre isso, cuidado. Estou prestes a castigá-los com destruição, e ninguém vai escapar. Vocês clamarão por socorro, mas não ouvirei. Então todo o povo de Judá e de Jerusalém vai começar a orar aos deuses a quem vocês têm sacrificado todos estes anos, mas não vai fazer diferença alguma. Vocês têm mais deuses que vilas, ó Judá, e tantos altares para sacrifícios àquele inútil deus do sexo, Baal, que poderiam colocar um em cada esquina de Jerusalém. E quanto a você, Jeremias, não quero que ore por esse povo, nenhuma vez. Não interceda por eles. Aliás, não vou ouvir uma só palavra das suas petições. Em que negócio estão metidos, esses que eu amo, para tramar maneiras de se livrar do castigo? E fazem isso na casa da adoração. Vocês acham que fazer promessas e elaborar programas de religião irão livrá-los da condenação? Acham que podem sair dessa ficando mais religiosos? Um majestoso carvalho, grande e glorioso. Foi assim que os descrevi certa vez. Mas será necessário apenas um raio para fazê-los em pedaços. Eu, o Senhor dos exércitos de anjos que plantei vocês, sim, eu condenei vocês. Por quê? Por causa da vida desastrosa de vocês, Israel e Judá, obrigando-me a ira com sua insistente adoração e suas ofertas àquele miserável deus Baal. O Eterno me disse o que estava acontecendo. É por isso que eu sabia. Tu, ó Eterno, abriste meus olhos para a trama deles. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Era ingênuo como um cordeiro levado para o matadouro. Eu não sabia da maquinação deles contra mim, nem das tramas que faziam nos bastidores. Vamos nos livrar do pregador,
Isso vai pôr um fim aos sermões. Vamos nos livrar dele para sempre. Em pouco tempo, ninguém mais se lembrará dele. Então eu disse: Senhor dos exércitos de anjos, tu és um justo juiz. Tu examinas e investigas as ações e as motivações humanas. Quero ver essa gente desmascarada e humilhada. Sou um livro aberto diante de ti. Limpa meu nome. Isso deu um sinal ao Eterno, que se manifestou. Vou dizer o que farei com os homens de Anatote, que estão tentando matar você. Aqueles que dizem: não pregue para nós em nome do Eterno, ou vamos matá-lo. Sim, é o Senhor dos exércitos de anjos que está falando. É verdade. Vou chamá-los à responsabilidade. Seus jovens vão morrer em batalha. Seus filhos vão morrer de fome e não vai sobrar ninguém. Estou castigando esses homens. É dia de terrível juízo.